município de Uauá fica numa das regiões mais secas do Nordeste brasileiro. Seu Isaías é um dos muitos bodeiros do sertão baiano. E o maior problema para quem vive no meio da caatinga é a falta de água. Há 2 meses, caiu uma chuvinha por aqui e as plantas estão verdes. Mas isso não é normal. Na maior parte do ano, o cenário do lugar é bem mais seco. Ele tem 40 hectares, a maior parte ocupado pela própria caatinga, onde as cabras buscam o alimento. Nessa área cercada, plantou capim-búfel. Ao lado, cultiva leucena e palma. São espécies resistentes à seca, que usa para complementar a alimentação dos animais. Na roça, planta de tudo um pouco, dando destaque para o sorgo, outra cultura resistente à seca. Esse tanque construído na pedra é chamado de cachil. Fica num ponto estratégico, para onde escorre muita água de enxurrada. É estreito e fundo, para evitar a evaporação. A água é barrenta, mas de muita serventia. Para que o senhor usa essa água aqui? Esta aqui é para lavar, para tomar banho e até para os animais, quando os animais também estão nesta área da caatinga, que eles bebem desta água aqui também. Para beber e cozinhar, eles usam água de chuva. Essa calha construída no teto leva toda a água para o reservatório, que eles chamam de cisterna. Mas o sertanejo não pode depender só da chuva, porque aqui pode passar até 5 anos sem chover direito. Caminhando em cima do leito seco do rio, seu Isaías conta que perfurar poços é algo que faz parte da rotina de quem mora no sertão. A maior dificuldade é encontrar o lugar certo para cavar a cacimba, nome mais usado por eles. Aqui é comum o sujeito furar 10 metros na pedra e depois abandonar o serviço. Foi isso que aconteceu com ele. Aí eu parei, porque não tinha condições, tinha que ser atirado com a dinamite, e a dinamite a gente não tem aqui. Neste lugar onde cavou outra cacimba, deu água aos 15 metros. Ele diz que furou esse poço usando um método que aprendeu com o pai dele. O sistema se baseia na observação das pedras e plantas que existem ao redor, ou seja, na base do olhômetro. E aqui tinha um pé de árvore também que era muito verde. Eu disse, nesse pé de árvore aqui deu certo. Quer ver ela aqui? E ela é boa, então, para beber. É boa, dá para beber tranquilo. Mas seu Isaías já deixou de se apoiar só no sistema antigo, que tem margem de erro muito grande. Hoje, ele associa esse método ao da varinha, que aprendeu num curso promovido pelo IRPA, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Adaptada. A Maria Francisca Uberhofer foi a monitora do curso. Ela veio da Alemanha, onde se especializou em hidroestesia, nome técnico que se dá a esse fenômeno de encontrar água com a varinha. Dos 20 sertanejos que fizeram o curso, o seu Isaías foi o único que manifestou sensibilidade para localizar a água com a varinha. Veja o movimento que ela faz quando ele chega no ponto exato onde existe água. A Maria Francisca diz que na Alemanha o uso da varinha é muito comum. Eles até desenvolveram outros tipos de instrumento, de metal e plástico. Então tem também vários tipos de vara. Pode ser também de plástico e de gancho mesmo. Juntos, eles testam 2 tipos de instrumento. Ela usa essa varinha de arame e ele, esse gancho de ferro, que aponta o local com um movimento parecido com o ponteiro de um relógio. Veja só como os 2 instrumentos acusam ao mesmo tempo o lugar onde existe água. Maria Francisca diz que na Alemanha esse sistema é muito utilizado, mas não para furar poço, porque lá o subsolo é rico em água. Eles usam a varinha antes de construir uma casa, para marcar o local onde serão erguidos os quartos de dormir. Quando é que você descobriu que tinha essa sensibilidade? Olha, quando eu era criança, o meu avô sempre falou que eu tenho esse dom, mas eu não sabia o que significa. E alguns anos atrás, eu estava doente. Então, uma amiga falou que talvez precise mudar o lugar da cama. Então, eu chamei uma pessoa que sabe andar com a vara. Então, ela falou que, na verdade, a cama tem o lugar errado. Eu preciso mudar essa cama. Ela diz que num lugar onde existem 2 veios de água corrente que se cruzam, existe uma transmissão muito forte de ondas eletromagnéticas. E este ponto não serve para construir os quartos da casa, porque essas ondas podem provocar doenças, irritação e insônia nas pessoas que possuem sensibilidade. Isso já foi observado com animais e com o próprio homem. Onde, por exemplo, um gato dorme
então não é um bom lugar para as pessoas, porque gatos sempre procuram um cruzamento. E um cachorro, por exemplo, nunca vai dormir num lugar onde tem um cruzamento. Essas coisas sempre... eu sei do meu avô, ele sempre falou isso. Neste livro, publicado pelo físico alemão Hans-Dieter Betz, um dos maiores especialistas mundiais em hidroestesia, ele diz que um cruzamento de água corrente emite ondas como se fosse uma emissora de rádio. E as pessoas que possuem sensibilidade para encontrar água com a varinha captam essas ondas como se fossem um receptor de rádio. A varinha recebe as ondas e funciona como um condutor, que se curva mais ou menos dependendo da intensidade das correntes de água e da sensibilidade de quem a segura. Pessoas de grande sensibilidade, como a Maria Francisca, chegam a tremer o corpo todo quando estão em cima de um cruzamento. Esse lugar tem água potável. Significa que a água presta para homem, para os bichos beber. É água boa, então. Água boa. Sei. Você sente toda essa energia assim, Maria, que chega a tremer a mão? Certo. Dá para você fazer novamente pra gente ver? Posso. Aqui? Nesse lugar dá pra ver que você chega a tremer a mão, né? Eu normalmente nunca percebi que está tremendo, só as pessoas sempre falavam. Você não percebe? Não. Além de marcar o ponto exato, onde a água vai jorrar com mais intensidade, a Maria Francisca já foi treinada também para saber se a água é boa de beber e a profundidade que se deve cavar para achar o veio. Para isso, ela usa esse metro e duas varinhas de ferro. Para medir a profundidade, 10 centímetros aqui nesse metro vão ser 1 metro de profundidade no solo. Certo, então vamos ver quantos centímetros tem aqui. Então estava mais ou menos aqui. Então, aqui são 160 centímetros. Então significa 16 metros de profundidade. Aqueles tempos que eu perdia carregando água longe, estou fazendo outros serviços em casa, outras coisas mais úteis em casa. Por que a senhora fala que adquiriu liberdade? É porque antes o pessoal sempre... Aqui no Nordeste, o pessoal sempre usa aquela coisa da troca de voto por carrada d'água. Porque existem políticos que sobrevivem da miséria do povo. Quando a gente tem água, que nem eu aqui na comunidade tenho, já tem a cisterna, já a cacimba, eu acho que a gente não tem necessidade de se humilhar ninguém para pedir carro-pipa de água para a comunidade. Acho importante isso. Nessa parte eu fico orgulhosa e acho que foi que eu chamo de liberdade é se viver assim, independente. No sertão de Uauá, seu Isaías é mais conhecido hoje pelo apelido de vedor. Não vence atender os pedidos de quem quer furar um poço. Até agora, já ajudou a localizar mais de 100 cacimbas na Caatinga.